Ok, vamos a ver aqui um exemplo referente ao teorema da função constante. Seria demonstrar que a função digamos f de x, onde essa função f de x é igual a, vamos colocar aqui um cosseno ao quadrado de x mais outro cosseno ao quadrado, só que a gente vai trasladar, o eixo da x um pouquinho a esse cosseno. Vamos colocar aqui, pode ser um π mais um x menos um cosseno de x, tudo isso multiplicado por sim, traslado aqui π mais x. Demonstrar que a função f que é dada aí, né, é constante. Bom, o que diz esse teorema da função constante? Esse teorema da função constante, ele estabelece que se uma função é contínua sobre um intervalo fechado, e além disso, né, a derivada dela, né, é igual a zero para todo x que está no intervalo aberto, então essa função vai ser constante no intervalo fechado. Ok? Então vamos tentar aplicar esse teorema aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver aqui é calcular a derivada, certo? Então temos aqui o clássico, né? Para todo x que está em R, a derivada da função seria o quê? A derivada do cosseno, certo? Temos que derivar o cosseno, temos que derivar essa expressão daqui e temos que derivar esse produto de funções que está ali, certo? Bom, para quem não lembra como derivar essas expressões, se nós queremos derivar aqui cosseno ao quadrado de x, a gente faz y igual cosseno igual um b quadrado e v a gente chama cosseno de x, certo? Daí a gente calcula a derivada de y em relação de b, isso aqui seria 2b, e aqui seria a derivada de b em relação de x, isso daria menos seno de x, né? Aí o que a gente faz? Usamos essas duas informações aqui e vemos que derivada de y em relação de b multiplicado pela derivada de b em relação de y, isso vai dar 2 vezes b multiplicado pelo menos seno de x, certo? Agora, isso aqui dá quanto? Seria, observe que esses dois caras daqui cancelam e teríamos a derivada que a gente está procurando, né? Certo? Então seria 2 vezes v cosseno de x. Lembremos que o v, né? Quem que era o v? Era o cosseno de x, né? Multiplicado pelo seno de x. Todo isso com um sinal negativo. Mas, lembre o que? Que 2 vezes cosseno de x multiplicado pelo seno de x, isso é igual ao que? Lembran essa relação trigonométrica? Isso aqui é o seno de 2 vezes x, certo? Todo mundo concorda com isso aqui? Então, devido a isso, né? Teríamos que aqui daria menos 2 vezes o seno de 2 vezes x, né? Essa seria a primeira derivada, né, do cosseno. Vou escrever aqui cosseno quadrado de x, né? Como a gente está querendo calcular a derivada, certo? Aqui seria a derivada, né? Mais derivada menos derivada ok, e aqui essa conta, né? A gente já fez essa conta aqui, né?
quanto que deu isso aí? Deu menos 2. Opa, cometi um erro aqui. Não era para colocar o 2. Por quê? Porque o 2, né? Ele é parte, né? Dessa relação trigonométrica daqui, né? Então, não era para colocar 2, porque todo isso aqui é igual a seno de 2 vezes x, né? 2 vezes x, certo? Então aqui teríamos que essa derivada, a primeira, né? Ia dar menos seno de 2 vezes x. Agora, quando seria a derivada da segunda expressão que está aqui? Bom, é a mesma, é a mesma, do mesmo jeito que a gente calculou aqui, vamos obter que isso aqui seria, vou colocar o sinal, tá? Temos um mais, porque esse mais é esse daqui. E esse segundo seria menos, né? O seno da expressão. Temos lá dentro pi tercios mais pi. Seria 2 vezes pi tercios mais 2 vezes x. Tá? Ok, vou colocar aqui o sinal de negativo. E a última seria a derivada desse produto, certo? Como que a gente calcula a derivada desse produto? Bom, teríamos a derivada do cosseno, né? Por cosseno de pi tercios mais x, mais o cosseno de x multiplicado pelo seno de pi tercios mais x, certo? Então, vou escrever essa expressão aqui. Lembremos que como vou calcular a derivada aqui, né? O que eu vou usar aqui? Vou usar justamente essa propriedade aqui. Derivada do produto é igual a derivada do primeiro pelo segundo mais o primeiro pela derivada do segundo. Então, como é que ficaria a expressão aqui? Seria menos seno de x, certo? Multiplicado pelo cosseno de pi tercios mais x, certo? Mais o cosseno de x, certo? Multiplicado pela derivada do cosseno de pi tercios mais x. Isso dá quanto? Isso daqui seria menos, tá? Portanto, aqui iríamos na negativo, menos o seno de pi tercios mais x, tá ok? Todo isso aqui, parênteses, certo? Agora vamos olhar o que acontece com os sinais, né? Seria menos seno de 2 vezes x, positivo por negativo dá negativo, certo? Então aqui vamos na negativo, seria seno de 2 vezes pi tercios mais 2 vezes x. E agora esse sinal negativo aqui, menos por menos dá mais, né? E menos por o menos daqui daria novamente outro mais, né? Certo? Então aqui a gente coloca seno de x pelo cosseno de pi tercios mais x pelo cosseno de x pelo seno de pi tercios mais x. Certo? Então a gente faz essas contas. E agora, o que acontece aqui? Temos essa expressão daqui. Todo isso aqui é igual ao quê? Toda essa expressão que está aqui. Nós temos aqui menos seno de 2x menos seno de 2 pi tercios a 2 vezes x, certo? E essa última é igual ao quê? Vocês lembram o seno de A
multiplicado pelo cosseno de V mais o cosseno de A multiplicado pelo seno de B é igual ao quê? Lembram disso daqui? Isso é igual ao seno de A mais B, né? Certo? Então vou usar essa igualdade trigonométrica, tá? Então vou colocar aqui, lembre que, tá? Essa foi a primeira conta e lembre que temos essa situação aqui e essa segunda aqui. Ok, então vou usar essa daqui, tá ok? Essa daqui vou usar. Então aqui ficaria seno de x mais pi tercios mais x, certo? Aí como que ficaria essa expressão aqui? Seria menos seno de 2 vezes x menos 2 pi tercios mais 2 vezes x mais, e aqui seria quanto? Seno x mais x seria 2 vezes x, certo? Ok, 2 vezes x mais pi tercios, certo? Ok. Ok, temos isso aqui e vamos usar essa mesma formulinha daqui uma segunda vez, tá? Só que vamos separar a expressão em duas partes de uma forma um pouco mais interessante para nossas contas, tá? Como assim? Porque antigamente, né? Essa expressão estava separada com um x aqui e aqui tinha um pi tercios mais um x, certo? E aí não dá para simplificar, não, né? Mas a gente pode usar isso aqui. Vou colocar um menos aqui. Vou colocar um parênteses, tá? E a gente pode separar isso aqui como seno, tá? Esse daqui seria seno de 2 pi tercios multiplicado pelo cosseno de 2 vezes x, tá? Mais cosseno, né, de 2 pi tercios multiplicado pelo seno de 2 vezes x. Da onde que os como que eu consegui separar isso aqui usando essa relação trigonométrica, tá? Agora a última, como que a gente vai separar? Bom, vamos colocar os sinais, tá? Aqui temos negativo, 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 mais, e essa última daqui vou escrever em outra cor distinta, tá? Vou escrever de uma cor vermelha, tá? Então aqui seria, vou abrir umas parênteses, só para por acaso aparecesse por aí negativo, mas não vai aparecer, não, mas para que fique um pouco mais ordenado, né? Seno de 2 vezes x multiplicado pelo cosseno de pi tercios, tá? Mais cosseno de 2 vezes x multiplicado pelo seno de pi tercios, certo? E agora isso aqui ficaria como seno de 2 vezes x menos, a gente abre parênteses aqui, seno de 2 pi tercios é quanto?
quanto que o seno de 2 pi tercios. Isso é o mesmo que calcular quanto que pi. Pi é equivalente a 180 graus, né? Se a gente multiplicar por 2 pi tercios, é o mesmo que a gente perguntasse por seno de, de 120, de 120, né? Seno de 120 graus. Quanto que é o seno de 120 graus, se não me engano? Esse é o mesmo que 90 mais 30, né? Então aqui seria a raiz de 3 médios. Cosseno de 2x. Tá? Então esse cara aqui é raiz de 3 médios. Certo? E aqui o mesmo. Cosseno de 120 daria isso aqui, o médio, né? Aqui ficaria seno de 2 vezes x. Mais a parte que está de vermelho seria aqui seno de 2 vezes x multiplicado pelo cosseno de pi tercios. Cosseno de pi tercios é fácil, né? Isso aqui novamente quanto que seria esse cosseno de pi tercio? Pi tercios, né, é o mesmo que 180 sobre 3, né? Isso é 60, né? Quanto é que o cosseno é 60? Quanto é que o cosseno é 60? Meio. E o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Certo. Então, aqui teríamos então um médio, né? Mais cosseno de 2 vezes x multiplicado pela raiz de 3 sobre 2, né? Esqueci de colocar aqui. De identificar, né? De onde sai cada uma dessas contas. Então aqui seria menos seno de 2 vezes x. E observe que esse sinal negativo passa a multiplicar aqui, seria menos raiz de 3 médios, certo? Pelo cosseno de 2 vezes x. Novamente esse sinal negativo multiplicar o sinal positivo daqui e viraria um sinal negativo, o qual seria 1 médio do seno de 2 vezes x. Aqui ficaria, né? Mais, né? Esse 1 médio eu vou passar aqui na frente do seno, tá? Ficaria 1 médio do seno de 2 vezes x. E o mesmo, né? Esse raiz de 3 médio eu vou passar na frente do cosseno. Por quê? Porque só estou multiplicando, né? Bom, daí dá para ver que esse cara daqui é o mesmo que esse daqui, só que sinal distinto, né? Aqui é positivo, aqui é negativo. Portanto, cancelo, cancelo. Certo? E agora, esse outro daqui é idêntico a esse daqui. Qual que é a diferença? O sinal, né? Portanto, cancelo, cancelo. Ok. Ok. Então, aqui teríamos que daria, né, menos seno de 2 vezes x. Estou cometendo um erro aqui. Acho que estou cometendo um erro aqui. Na hora que eu calculei o cosseno de 2 pi tercios, né? Ah, por que não fiz a conta aqui do lado? Tá, cosseno de 2 pi tercios é o mesmo que o cosseno de 120 graus, né? Esse é o mesmo que o cosseno de 180, né? Menos 60, né? Então aqui daria certo, isso aqui é negativo, né? Porque esse ângulo, né, tá por aqui, né? Cosseno seria negativo.
Então aqui, qual que foi o meu erro? Ter esquecido de colocar sinal negativo aqui, né? Certo? Então menos por menos dava mais. Certo? Então aqui a gente que vai obter? Vamos obter menos seno de 2 vezes x, 1 medio de seno de 2x más 1 medio de seno de 2x. Eso aquí daría seno de 2 veces x, ¿no? Y aquí nós temos un sinal de soma, por tanto todo eso da 0. Entonces daí a derivada da função, né, é 0, certo? Logo, pelo teorema temos o que? Logo, pelo teorema da função constante, que diz esse teorema que a função vai ser igual a uma constante, certo? E que a gente pode chamar de um C para todo x que esteja em um intervalo, digamos, AB fechado, onde esse A e esse B pode ser qualquer número real, ok? Lembrando que como vai ser um intervalo, né, o A tem que ser menor que o B. Ok? Agora a pergunta seria, quem que seria essa função constante C? Certo? Porque a gente já calculou a derivada, a gente já sabe que a f é uma função constante e a gente chamou essa constante de um C, mas quem que seria essa C? Então, para determinar essa constante C, a gente pode fazer o seguinte, né? Daí, como C é igual a f de x, né? E a gente pode pegar qualquer x, vamos colocar aqui um x adequado, tá? Observe que como temos um monte de funções trigonométricas aqui, né? Temos uma aqui, temos outra aqui, temos outra aqui, outra aqui. O que seria o mais simples? Que o x seja 0, né? Então vamos colocar x 0, tá? Lembremos que isso aqui seria o x, tá? Então como que ficaria aqui? Ficaria cosseno quadrado, tá? Vou apagar esse negócio aqui. Ficaria 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Por que fica 0? Porque a gente falou que o x vai ser 0, né? Então ficaria cosseno quadrado de 0 mais cosseno de quadrado, né? Agora eu vou colocar essa expressão daqui, cosseno quadrado de π tercios mais x, né? Mais x, mais o x agora é 0. E aqui seria a segunda expressão, né? Colocar esse e esse, né? Com um sinal negativo, cosseno de x. Mas o x é 0, né? Multiplicado pelo cosseno de quem? De π tercios mais 0. Certo? Então, com isso daqui, a gente já pode saber quanto que é o valor da constante, né? Porque o cosseno, quanto que daria aqui? Daria 1, certo? Bom, vou escrever assim, tá? Cosseno quadrado de 0 mais cosseno quadrado de π tercios menos cosseno de 0 multiplicado por cosseno de π tercios. Certo? Então, quanto que daria aqui? Cosseno de 0 é 1, né? Ficaria 1 quadrado mais π tercios. Π tercios é quanto? É 180 dividido entre 3, o qual vai dar 60, né? Então, cosseno de 60, quanto que dá? Seria 1 meio, né? O quadrado seria 1 quarto. Tá? Vou apagar o quadrado aqui porque a gente já sabe que o cosseno é 1, né? E cosseno de 0 que é 1 multiplicado pelo cosseno de π tercios, isso aqui seria menos 1 meio, né? Se a gente soma, né? 1 mais 1 quarto menos 1 meio, aqui daria 4, né?
no denominador. E aqui ficaria 4 mais 1 menos 2, né? Enquanto dá essa soma aqui seria 3 quartos, né? Portanto, a constante é 3 quartos, né? Então a gente pode escrever, portanto, né? F de x, certo? É igual a 3 quartos para todo x que está em R. Dúvidas? Perguntas? Não? Bom, vamos colocar aqui mais um exemplo. Imaginemos que se a derivada da função é igual a zero, para todo x que esteja em um intervalo aberto, digamos, vamos usar o 4 aqui, que esteja entre 0 e 4. Tá? Se a derivada de uma função é igual a zero, no intervalo 0 a 4, e suponho que a função 1.3, tá? Porque tenho que pegar um valor que esteja dentro desse intervalo. Suponha que a função nesse ponto dá um número negativo, pode ser menos 20. Então a pergunta seria: o que posso falar sobre os valores de f? Tá, a pergunta seria: o que posso falar ou afirmar, né, sobre os valores da f sobre o intervalo 0,4. Solução. Então, pelo teorema, como a derivada da f é igual a zero para todo x que está no intervalo aberto 0,4, então, pelo teorema da função constante, para escrever constante, né, temos que vamos ter que a derivada, a função, né, f de x vai ser igual a uma constante que a gente pode chamar essa constante de c. Lembremos que isso aqui é uma constante e vai acontecer que f de x é igual a essa constante para todo x que está no intervalo 0,4, né? Ok. Em particular, seria constante para o intervalo aberto 0,4. Ok. Então, como por hipótese, a gente sabe que menos 20 é igual a f de 3. Da onde que eu peguei essa informação? Daqui? Peguei justamente dessa parte, né? Então, a gente sabe que menos 20 é igual a f de 3 agora, mas esse f de 3, né? Mas esse ponto 3 está onde? Está dentro do intervalo 0,4. Aí a gente pode colocar aqui o fechado, tá? Acho que não daria problema, né?
respeitar o que diz o teorema, né? Então, nós temos que o valor 3 está nesse intervalo 0,4. Então, nesse caso, né, significa que a f, né, seria igual a essa constante c, né? Então, daí, menos 20 é igual a essa constante. Portanto, a função f de x é igual a menos 20 para todo x que está no intervalo 0,4. Ok? Beleza. Agora, isso é com um intervalo. Será que a gente pode acrescentar um pouco mais a dificuldade? Uma análise um pouco mais complexa. Vamos ver aqui outro exemplo. Novamente, vamos considerar se a função possui derivada igual a zero, né? Para todo x, mas suponha que agora, né, essa derivada é igual a zero no intervalo 0,4 unido com o intervalo, a gente pode colocar um 6, 10, tá? Ok, e vamos supor novamente que a função no ponto 3, tá? C igual a menos 20. Ok, então, o que posso afirmar sobre os valores da f? Que posso afirmar sobre os valores da f tá? Sobre o intervalo vamos colocar o mesmo intervalo aí, que seria o 0,4 unido com 6, 10. Ok? Solução. Então, como essa função está pegando valores, né? Ela está tomando valores nesses intervalos abertos, e esses intervalos abertos são disjuntos entre eles, né? Significa que a função vai ser constante em cada um dos intervalos, né? Então, vamos escrever isso daí. A gente pode escrever como o intervalo 0,4 unido com o intervalo 0,10, né? Certo? É a união de dois intervalos juntos, certo? Então, vai acontecer que a função, né, é constante. A função é constante em cada intervalo, né? Acho que o mais técnico seria sobre cada intervalo. Intervalo respectivamente. Ok? Mas pode ser que seja uma constante distinta para cada intervalo, tá? Não necessariamente tem que ser a mesma. Observe o seguinte. Vamos colocar aqui. Para f de x1, suponha que isso é igual a uma constante c1 para todo x. Tá, vamos denotar com menos. Para todos, suponha que f de x é igual a c1 para todo x que esteja no intervalo 0,4, certo? E sabemos que
menos 20 é igual a f de 3, né? Isso sai daqui, né? Dessa parte daqui, desse lado. Então, né, nós vamos ter que a função f de x, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai deduzir aqui é que essa constante C1, né, seria igual a menos 20. Ok? Daí, isso vai implicar que a função f de x seria igual a menos 20 para todo x, tá? Que está no intervalo 0, 4. Agora, vamos olhar o que acontece no outro intervalo. Suponha que f de x é igual a uma constante C2 para todo x que está no outro pedaço do intervalo. Quem que é outro pedaço? É esse aqui, né? Vamos colocar o intervalo 6, 10. Ok? E agora, acontece que a gente não tem nenhum dado da f, do valor da f, certo? Dentro do intervalo que tem como extremo 6 e 10, né? Então, a gente a priori, né, não pode saber quem que seria essa constante c sub 2 aí, né? Certo? Então, quando a gente tem quando nós conseguimos saber que a derivada é igual a zero, né? Em intervalos disjuntos, né? Então nós vamos precisar saber em cada um desses intervalos, porque observe que nós estamos trabalhando nessa reta de aqui, né? Estamos analisando entre 4 e 0 e entre 6 e 10, né? Então, para cada um desses intervalos que está aqui, né, nós precisamos saber qual que é o comportamento, pelo menos para um ponto daqui, que a gente pode chamar de um x sub 1, e pelo menos para um ponto x sub 2 que esteja dentro. Se a gente não sabe quanto é que o valor, né, da função no outro intervalo, nesse caso o intervalo 6, 10, a gente não poderia saber quem que, ou a gente não poderia determinar, né, quem que seria essa constante C2, né, certo? Então, o que a gente pode concluir aqui é logo, né, a função f de x seria igual ao que? Seria igual a menos 20 quando x está entre 0 e 4 e seria igual a essa constante C2 se o x está no intervalo 6, 10, tá? Por que eu separo nessas duas constantes? Porque o C2 daqui não necessariamente tem que ser igual a constante C1, né? Porque essa constante C1 é um valor que a gente consegue obter para x que estão dentro desse intervalo, mas não para x que estão nesse outro intervalo. Certo? Beleza. Então nós temos que conhecer uma constante a mais. Bom, vamos ver aqui um corolário referente ao teorema da função constante. Corolário. Suponha que se f e g são funções diferenciáveis, digamos que no intervalo AB, e vamos supor que a derivada, tá, da f é igual à derivada da g, tá, para todo x que está nesse intervalo aberto. Então vai existir, tá, uma constante c que vai ser um número real, tal que a função f de x é igual a y de x mais essa constante para todo x que seja que a gente pega, né, do intervalo AB. Vamos ver a demonstração disso daqui.
Então, defina. Vamos definir h de x como se for a resta de f de x menos g de x. Certo? Então vamos definir uma função h como a resta dessas duas funções. Se a gente define desse jeito, então, como f e g são diferenciáveis, sobre o intervalo AB, então h é diferenciável sobre esse mesmo intervalo, certo? Por que seria diferenciável? Porque a soma e resta de funções, nesse caso em particular, né, a resta dessas duas funções, né, como elas são diferenciáveis, o resultado dessa resta, que seria o h, também seria uma função diferencial, certo? Então, daí, como a gente fez essa definição daqui, então nós podemos calcular a derivada, né? A derivada de h seria igual a derivada f menos a derivada g, certo? Mas sabemos que f' de x é igual a g' de x para todo x que está no intervalo aberto, certo? Da onde que eu peguei essa informação? É uma hipótese que está aqui, né? Ok. Então, como são iguais, aqui daria 0 para todo x que está no intervalo AB, certo? Então, a gente pode escrever aqui, então, h de x é igual a 0 para todo x que está nesse intervalo. Logo, pelo teorema da função constante, né? Vamos ter o que? Como a derivada desse h é igual a 0 para todo x que está aqui, né? Vamos ter que essa função h, logo temos que essa função h aplicada em x, né? Vai ser igual a uma constante para todo x que esteja no fecho de A com B, no conjunto, no intervalo fechado AB, certo? Agora, mas nós tínhamos visto que h de x é igual a f de x menos g de x, certo? Onde que nós vimos isso? Na hora que a gente definiu, né, a função h. Então, no lugar de escrever h, então, no lugar de escrever esse h daqui, certo? Nós vamos escrever o equivalente, que seria f de x menos g de x. Então, aqui teríamos que f de x menos g de x, que é igual a h de x, mas esse h de x é igual a essa constante para todo x que está no intervalo a b, certo? Então, observe esse lado daqui e observe esse lado aqui. Teríamos que f de x menos g de x é igual a c, certo? Opa, era aqui fechado, o intervalo fechado, né? Tinha errado aqui, certo? Portanto, daí temos que f de x seria igual a g de x, certo? Pego esse cara daqui e passo do outro lado somando, né? Por quê? Porque aqui está restando, né? Então ficaria f de x igual a d de x mais uma constante para todo x que está no intervalo fechado, né? Em particular, a gente poderia considerar um intervalo aberto, né? Então, a gente acaba de mostrar um resultado um pouco mais forte. Vou colocar aqui intervalo fechado, tá? E que a gente acabou de mostrar que de fato é verdade para esse intervalo, né? Ok.
Ok, então já vimos isso. E a gente pode ver um teorema a mais aqui, né? Antes de entrar a parte de pontos críticos, vamos ver aqui um teoreminha. Esse teorema estabelece o que? Seja f contínua, e suponho que essa mesma função seja injetiva, certo? E que todo isso aconteça sobre um intervalo fechado AB. Ok? Então, tá? Logo, f pode ser uma função crescente ou uma função decrescente. Logo, f é uma função crescente, tá? Ou decrescente, tá? Sobre o intervalo fechado. Acho que a gente pode escrever assim, né? No lugar de um seja, a gente pode escrever aqui: se f é contínua, se f é contínua e injetiva sobre esse intervalo, então essa mesma f é uma função crescente ou decrescente sobre um intervalo fechado AB. Bom, vamos ver a demonstração disso aqui. Então, como nós estamos estudando sobre esse intervalo, né, AB em particular, A tem que ser menor que B, né? Certo? Senão não teria sentido essa expressão, né? Então, tá. Então, como A é distinto de B, então, o que posso afirmar sobre f de A e f de B? São distintos. São distintos, né? Isso da onde que eu pego essa informação? Da função ser injetiva. Isso, né? Pois a f é injetiva. Tá? Então, em particular, nós podemos supor, né? Como temos essa condição de que as funções, os valores, né, da f sobre a e b são distintos, em particular, nós podemos supor que f de a pode ser menor que o f de b. Ok? Então, certo? E aí a gente estaria satisfazendo essa condição daqui, né? Se a gente colocar essa outra aqui. Então, nós temos que f de... Vamos supor, tá? Que f de a é menor que f de b. Tá? Daí... Vocês lembram do teorema do valor intermediário? Lembram desse teorema?
pelo menos a versão que ensinaram para vocês. É o teorema que você fala do teorema do valor médio? Não, não, o intermediário é um teorema que é sobre funções contínuas. A gente vê na análise matemática 1. Aquele que fala. Tá. Eu não tô lembrado do enunciado, mas eu lembro de ter visto ele. O teorema do valor intermediário fala que se a gente tem uma função que é contínua em um certo intervalo fechado, né? Então essa função pode assumir um valor, né? Que está entre f de A e f de B, né? Então, vou colocar aqui o teorema, tá? Porque isso aqui é de análise matemática 1. Teorema do valor intermediário, né? Tá, isso aqui dá para ver acho que devió ter feito o professor de análise matemática 1. Na análise 1, né? Qualquer livro que fale de análise matemática 1, o teorema está dentro, tá? Mas que diz esse teorema, né? Só para lembrar aqui. Ele fala que se f é uma função contínua, tá no intervalo fechado AB, tá ok? Então f vai assumir qualquer valor entre f de A e f de B. Então f vai assumir, né? Vai assumir qualquer valor entre f de A e f de B, tá? Obviamente nesse intervalo AB, tá? No intervalo. Ok, vamos usar isso daí, tá? Para mostrar esse teorema. Vamos chamar teorema do valor intermediário, TVI. Então daí, pelo teorema do valor intermediário, tá? Vamos ter o que? Vai existir tá, a gente pode colocar o que acontece é que estou querendo achar uma relação com f de A. Particular f de A seria menor que f de B. Tá. Então, vamos mostrar pelo absurdo, tá? Suponha que existe um ponto x1 que está no intervalo AB, tá? Tal que fx1 é menor que f de A menor que f de B, tá ok? Então, pelo teorema do valor intermediário, vai existir, né? Existe, digamos, um ponto x sub 0
x sub 2, tá? Para fazer diferença com x1. X sub 2 que está no intervalo x1, x sub 1 e v, tá? Tal que f de x sub 2 seria igual a f de a, né? É justamente o que diz aqui, né? O teorema do valor intermediário, né? Que f pode assumir qualquer valor entre f de a e f de b, né? Só que aqui, né? Estou chamando ao f de a desse cara daqui, né? Então vai existir um valor, um x sub 2, né? No intervalo AB, de tal forma que f de x sub 2 justamente vai coincidir com f de a, tá? Então, daí que diz o que vai acontecer devido a que x sub 2 é igual a f de a. Qual que seria a relação entre x sub 2 e o ponto A? Teríamos a igualdade, certo? Pelo que o Lucas falou, né? Pela injetividade, né? Certo? Aqui eu estou usando a contraposição, né? Porque a gente sabe que f é injetiva. Se acontece que se a gente tem um A distinto de V, implica que f de A é distinto de f de V, né? Mas a contraposição disso que a negação disso aqui seria a igualdade, implica a negação dessa aqui, e a negação de A com distinto de B significa que A é igual a B, né? Então essas duas, né, essas duas daqui, né, são duas formas distintas de escrever quando uma função é injetiva, certo? Então isso é o que justifica porque x sub 2 é igual a A. Então, como nós temos isso daqui, o que aconteceria aqui? Logo, nós teríamos que x sub 1, x sub 2 poderia ser A. Então, isso aqui seria um absurdo, certo? Isto é uma contradição, um absurdo, né? Isto é um absurdo. Tá. Vou escrever aqui embaixo. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Pois nós temos que A é menor que x sub 1. X sub 1 ficaria menor que x sub 2. E x sub 2 ficaria menor que B, certo? Ok. Então daí temos esse absurdo. Isto mostra que a hipótese, né, sobre o x1 não é válida, tá? Daí a suposição, né, feita sobre o x1, né, não é válida, certo? Então temos que, ou vamos ter que f de a seria menor ou igual que f de x para todo x que está no intervalo AB,
certo? Se a gente tem isso daqui, ok. Assim a gente teria o que esse f de a, né, seria o mínimo, né? Logo esse f de a, né, vai ser o mínimo de todos os f de x, tal que x está no intervalo a b, certo? Beleza. Então, agora se existe um par, olha, se existe, digamos, um par, a gente pode chamar esse par de um x sub 2, um x sub 3, que esteja no intervalo AB, quer, ok, tal que esse par, né, satisfaz a condição de que x sub 2 é menor que x sub 3. E além disso, né, que outra coisa a gente pode colocar aqui? Vamos colocar que o fx1 seja maior que o fx2 e isso aqui seja maior que o f de a. Então, se acontece isso daqui, vai implicar o que? Vai implicar que x sub... opa, aqui não era x sub 1, não. Era para escrever x sub 2 aqui, que é x sub 3, né? Isso vai implicar que x sub 2 é maior que a, certo? Então, pelo teorema do valor intermediário, temos que existe um ponto que a gente pode chamar de o sub-zero, tá? Que está no intervalo a x sub 1, tal que vai acontecer que f de u sub-zero vai ser igual a f de aqui era para colocar, não é x sub 1, não, era um x sub 2, né? Porque a gente está analisando com x sub 2 aqui. Então, aqui seria igual a f de x sub 3, certo? Certo? Logo, pela injetividade da f, certo? Logo, pela injetividade da f, vamos ter que esse u sub 0, né? Então, vai coincidir com x sub 3, certo? Lo qual, novamente, é um absurdo, né? E isto é um absurdo, certo? Pois nós temos que, de fato, o valor A é menor que o sub 0 e o sub 0 é menor que x sub 2, x sub 2 é menor que x sub 3, certo? E isso é menor ou igual que o B. Bom, portanto, a gente pode concluir daqui, né? Podemos concluir que esse f de x sub 2 e x sub 3, bom, a relação, né, entre f de x sub 2 e esse f de x sub 3 vai ser de menor ou igual, certo? Para valores, né, que satisfaçam a condição que x sub 1, que x sub 2 é menor que x sub 3.
Mas nós tínhamos colocado aqui a condição de que f de x sub 2 é distinto de f de x sub 3, né? Ok. Beleza. Como esses caras são distintos, então nós vamos ter aqui que f de x sub 2 tem que ser estritamente menor que f de x sub 3, né? Para todo x que esteja no intervalo. Para todo x que seja x sub 2 que seja menor que x sub 3, tá? No lugar de portanto vou colocar um logo aqui, tá? Tá, então, como agora sim vou colocar portanto, vamos ter então que f é uma função crescente, né? Observe o que a gente acabou de mostrar aqui. Portanto, f é uma função crescente. Tá? Opa, esqueci de escrever o intervalo, né? Senão não teria sentido aqui. Uma função crescente sobre AB. Bom, se a gente tivesse colocado uma hipótese distinta, né? Ou seja, no lugar de colocar que f de A é menor que f de B, a gente tivesse colocado, por exemplo, que f de A é maior que f de B, então nós tivéssemos implicado, bom, ou a gente tivesse determinado, né, que a função f seria uma função decrescente sobre o intervalo AB, tá? Então essa aqui fica como tarefa para vocês, tá? Então a gente pode colocar aqui tarefa. Verificar que se a gente tivesse colocado a outra condição, né, de que f de A é menor que f de B, então essa f de fato seria uma função decrescente sobre o intervalo A, tá? Bom, aí você repete, faz a mesma analogamente, né, as contas que eu fiz agora, e você vai obter o resultado. Beleza, então vamos explicar aqui vamos ver um último teorema e vamos explicar o que aconteceria aqui, tá? Teorema. Tá. Se f satisfaz vamos colocar aqui numa ordem: propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. Então, se a gente tem uma função f que satisfaz as seguintes propriedades, que f de um certo c é um valor extremo, tá? E o que significa ser um valor extremo? Que pode ser o máximo ou o mínimo relativo, tá? Máximo ou mínimo relativo. A segunda é que essa função f de x está definida sobre uma vizinhança de c, tá? F de x está definida sobre uma vizinhança de c.
sobre uma vizinhança de C, que a gente pode denotar como B de C. Tá ok? E agora a última seria que exista a derivada da função no ponto C. Então, se acontecem essas três coisas aqui, né? Essas três propriedades, então vamos ter que a derivada dessa função no ponto C é identicamente igual a zero. Tá? Então, se uma função satisfaz que f no ponto C é um valor extremo, que a derivada está definida sobre uma vizinhança desse ponto C, e além disso que existe a derivada desse ponto C, né? Então a derivada desse ponto vai ser igual a zero. Então, como que a gente entende isso aqui graficamente? Graficamente nós podemos ver que isso daqui seria mais ou menos o seguinte: x, um y, e imagina que o ponto C está aqui. E nesse ponto C, se a gente faz uma avaliação, né, através de um f, nós teríamos o f de C por aqui, ó. E como nesse ponto, né, é um valor extremo, em particular se a gente considera que existe um máximo relativo, né, numa vizinhança de C, a vizinhança pode ser essa aqui. Então, ao longo dessa vizinhança, a derivada está dizendo que é zero, ou seja, minha função pode ter um comportamento dessa forma, né? Aqui na vizinhança teríamos isso. Mas, como a derivada é zero, isso significa que o vetor tangente passa por aqui, né? O vetor não, bom, pode ser, né? O vetor tangente. Mas sabemos que a derivada seria representada por uma reta, e isso aqui seria zero, né? Justamente a derivada nesse ponto. Análogamente, nós podemos ver que, por exemplo, se a gente considera um mínimo relativo, né? Certo? Aqui vou colocar que isso faz referência ao máximo relativo. Tá, então vamos ver agora um exemplo com mínimo relativo. Bom, exemplo não uma gráfica, né, do que está acontecendo aqui. Temos o x, aqui o y. Novamente a gente pode considerar um ponto C, ok? Aqui a vizinhança, né, de C. Sabemos que esse ponto, quando a gente avalia na função f, né, pode estar desse jeito. Aqui vamos colocar um ponto marrom, né, para o f de C e para o C. Aqui o mesmo marrom. Ok, então se a gente está analisando aqui, né, um mínimo relativo. Então aqui poderia acontecer que a função faz isso aqui, né, e que na vizinhança, né, observe que tem um comportamento legal, né? Seria f, esse seria f. Ok, então aqui sabemos, né, que como a derivada é zero, significa que aqui, né, se a gente tenta ver a reta tangente, né, seria paralela, né, com o eixo x. Aqui teríamos f de c igual a 0. Então vamos separar a f daqui e vamos colocar essa f aqui. Certo. Beleza, isso que está dizendo aí é a priori, né, o que a gente entende, o que seria, né, a análise que a gente faz para o que seria pontos críticos de uma função em um intervalo. Então, bom, a demonstração, a gente não vai fazer a demonstração porque de fato não é tão complicado, não, mas vou ficar como um exercício aí.
E vamos ver, né, esse teoreminha daí, né, dá origem, né, ao que seria as definições de pontos críticos, tá? Então vamos colocar aqui pontos críticos. Tá? Vou chamar só assim de pontos críticos. Então vamos ver aqui a definição desse aqui, tá? A definição se f é uma função contínua, se f é uma função contínua, digamos que seja contínua sobre o intervalo i. Então, no lugar de si vamos colocar um seja f uma função contínua, tá? Então chama-se de pontos críticos da f, chama-se de pontos críticos da f, tá? Da f ou da função f, né? Vamos chamar de pontos críticos da função f aqueles pontos, os pontos, digamos c, né, que estão no intervalo i, que chama-se de pontos críticos aos pontos c que pertencem aí e que satisfazem algumas e que satisfazem alguma das seguintes condições, tá? Tá? Quais são essas condições? Vamos colocar aqui condição 1, condição 2 e condição 3. A primeira condição é que pode ser satisfeita, né? É que a derivada nesse ponto, desculpa, deveria ser um c aqui, tem que ser identicamente igual a 0. A outra que a gente pode colocar aqui é que a f de c, né, não existe. E a última seria que c é um extremo, tá? Tá? Então lembremos que esse c na verdade pertence ao intervalo i, tá? Não esqueçam disso aqui. Então, segundo esta definição, tá? Os valores extremos de uma função f contínua são um intervalo fechado a b ou seja, quando a gente fala desses valores extremos, a gente está falando dos valores máximos e mínimos, né? Então, essa função, né, pode a gente pode chamar esses pontos, né, de pontos críticos, ok? Então, desta forma, né, para poder, por exemplo, vamos o que a gente chama de máximo global, né, que é o maior valor que atinge essa função, né? A gente pode calcular, né, esses máximos globais, calculando os valores da função f, né, nos pontos críticos. Vamos ver um exemplo disso aqui, tá?
para que a gente possa entender esse ponto. Determinar os valores máximos e mínimos. Determine os valores máximos e mínimos da função, e vamos chamar essa função de uma fx. Que função seria legal aqui? Uma x com um x 2/3. Tá, ok. Bom, como a gente vai derivar, vou colocar um 3 aqui para tentar ver se acontece um negócio legal, né, na hora da simplificação. Sobre isso aqui que seja válido, tá? Para todo x que está no intervalo, a gente pode colocar aqui um -8 e um 16, tá? Ok, vamos ver esses valores, tá? Solução. Bom, como a gente está querendo ver, né, quem são os máximos e mínimos, e nós em todo momento estamos falando de um intervalo i, e esse intervalo i geralmente nós definimos como um intervalo fechado AB, né? Então a gente pode colocar uma expressão tipo defina, que é o intervalo AB é igual ao intervalo -8, 16, certo? Esse intervalo daqui é dessa hipótese, né? Beleza. Então, derivando, nós vamos ter o quê? Que a derivada da f, né, seria igual ao quê? Derivada de x seria 1 e a derivada dessa segunda expressão daqui, né, seria 2 vezes x 1/3, né, com sinal negativo. Ok? Se a gente faz uma conta, né, a gente teria que essa expressão igual a raiz de 3, raiz cúbica de x menos 2 vezes raiz cúbica de x, certo? Isso daqui é igual a isso, né? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Quanto que seria a derivada? Então, nós observamos que f de x de fato é igual a 0, né, para x que seja igual a 8, certo? Se esse x é igual a 8, aqui seria raiz cúbica de 8, 2, e 2 menos 2 daria 0, né? Então, eu escolho x igual a 8 justamente para aproveitar isso daí, né? Então, a derivada de f no ponto 0 daria 0 para x igual a 8. E o que a gente pode colocar aqui? Além disso, nós vemos que a derivada no ponto bom, essa derivada não vai existir para qual ponto? Para x igual a 0, né? Porque se x é igual a 0, apareceria aqui no denominador, e uma vez com um 0 no denominador já era, né? Todas as contas. Então, a derivada de fx seria igual a 0 para x igual a 8, e a derivada de f, né, a gente vai escrever que não existe. Tá, a gente vai escrever não existe a derivada
de f de x, né? Para x igual 0. Então, com esses dados nós podemos determinar os pontos críticos, né? Logo, os pontos críticos da f sobre o intervalo, qualquer intervalo que a gente tinha considerado aqui, era o intervalo menos 8 e 16, certo? Então esses pontos críticos seriam 4, né? Vamos considerar 1, 2, 3, 4. O primeiro seria C, que os valores que esses caras atingem. O C seria igual a um 8. C igual a 8, aí seria tal que a derivada nesse ponto 8 está igual a 0. E além disso, f de 8, né? Seria igual a quanto? Lembremos que a f está aqui, né? Então no lugar de escrever x, a gente escreve 8, né? Então se a gente faz as contas, seria 8, 2, 2. Aqui ficaria f de 8 igual a menos 4. Certo? Essa é uma conta fácil, né? Então, no caso de que o c seja igual a 0, né? Então aí não daria para ver se existe ou não existe, né? Porque de fato, né, aqui na derivada a gente não pode colocar que x seja 0, né? Senão a gente não poderia calcular essa conta daqui, né? Se o x for 0, né? Então nós teríamos que, se c é igual a 0, então teríamos que não existe a derivada da f nesse ponto. E além disso, f de 0 seria o que? Seria 0, né? Se x é 0, aqui seria 0, aqui também seria 0, né? Então, isso aqui seria o que? Esse seria aqui o máximo da f. Agora, para o caso de c igual a menos 8, né? Teríamos que f de menos 8, quanto que seria f de menos 8? F de menos 8 seria igual a menos 20, né? E isso aqui seria o que a gente chamaria de mínimo da f. Certo, temos essa informação. Agora o que acontece se esse c é igual a 16, né? Então teríamos que f de 16 seria igual a 16 menos 3 vezes 16 com exponente 2 terços. Se a gente faz as contas direitinho, isso aqui seria, aqui daria um 16 menos 2 vezes raiz de 2, né? Então nós acabamos de determinar todos esses pontos críticos, né? Bom, na próxima aula a gente vai ver outros teoremas e aplicações sobre concavidade, né, e convexidade.